Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Cláudia Maila, presidente do Instituto Droma Romani, e hoje estamos aqui no Ponto de Cultura IDR com um convidado para lá de especial. Nossa. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Cláudia Maila, sou presidente do Instituto Droma Romani e estamos aqui hoje no Ponto de Cultura IDR. E hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, nosso querido irmão Ademir Gomes, liderança dos Ciganos Calons em Goiás. E ele, hoje, vai nos relatar um pouquinho sobre a história dos ciganos, porque contam os livros que a origem dos ciganos calons, a origem era indiana. Pelos pesquisadores, apontam que os ciganos, em geral, têm raiz no subcontinente indiano, especialmente ao norte da Índia, Paquistão, e foram expulsos e migraram por conflitos e perseguições, passando pela Pérsia, Egito, Império Bitizano, e antes de se espalharem pela Europa. Muito boa noite, Ademir. Gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa trajetória do povo cigano, de onde sai essa origem do povo cigano e o que, de fato, você entende do que aconteceu de lá para cá. Fique à vontade. Seu microfone está fechado. Abriu? Abriu aí, meu irmão? Meu nome é Ademir, fui conselheiro do Estado de Goiás, mas a Cláudia Maila foi minha suplente, né? E hoje estou na liderança, fazendo todos os trabalhos sociais, continuando junto com a Cláudia Maila, do Estado de Goiás, do Brasil afora. Então, eu estou falando um pouquinho da nossa história, do passado, que teve antes e tem agora. E o que aconteceu na nossa história, no nosso passado, que nós atravessamos os oceanos para o Brasil, nós passaram uma vida muito racismo aqui no Brasil, foi muito sofrido para nós, todo lugar que nós chegávamos aqui no Brasil, nós era tocado, nós andávamos de carroça e cavalo, nós chegávamos nas fazendas, para nós vender aquelas coisas que nós fazíamos, era riata, era chicote, e era o nosso ganha-pão, e nós fazíamos troca de animal, troca de cavalo com o fazendeiro, nós pegávamos então mais um, pegava uma volta para alimentar a família. E nós pedíamos pouso. Às vezes nós ficava 3 dias ali, era o máximo do dia que nós podíamos ficar. Não era toda a fazenda que nós podíamos ficar, porque às vezes nós chegávamos, o fazendeiro tinha aquele preconceito de nós, ciganos, que não aceitava que nós ia ficar ali. De 10 fazendeiros, não aceitava nós. Mas não era porque nós era ruim, é porque aquela lenda que o povo trazia sobre nós sofreu demais. Em toda a cidade nós chegávamos, não era tocado. O policial chegava, mandava tirar a barraca, às vezes pegava nós, batia, às vezes outro roubava, jogava em cima de nós. Então nós ficávamos sofrendo com esse preconceito. Às vezes não era nós, eles falavam que era nós. Porque para tirar dos outros, os outros jogavam de nós. E aí nós, às vezes, apanhava, às vezes nós ia preso. E nós ficava naquela sofrimento que teve, acompanhando ali, tocando os animais, às vezes andando de a pé, né? Uma vez muitos não tinham cavalo. E nós ficava ali fazenda por fazenda. E nisso, nós veio aqui para Rio Grande do Sul, nós ficamos aqui no meu avô. Daqui meu avô desceu para Minas. De Minas nós fomos para Goiás, foi onde nós concentramos em Goiás. Aí meu pai foi para uma fazenda, lá em Piranhas, ele não aguentava mais o sofrimento, de tanto andar, de tanto passar necessidade, nós andando de a pé, às vezes boiando no pescoço, que às vezes não tinha animal suficiente para poder carregar o povo, mas era muita comunidade. Então, muitos andavam de bicicleta, chegavam de bicicleta, muitos compravam aquela bicicleta, mas era uma vida difícil demais. E aí meu pai pegou, foi para uma fazenda, de lá apoiou na fazenda, aí todo ano ele tocava uma roça, em Piranhas, perto de Barra do Gás, ali de Mato Grosso ali. E nós ficava ali,
meu pai plantando roça para tirar aquele alimento na meia dos fazendeiros. Aí nós foi sendo uma pessoa sucedida naquela região. O povo foi conhecendo nós, foi acabando mais aquele preconceito. Aí de lá nós foi para Iporá. Aí depois de 86, meu pai foi para Iporá. E Iporá nós concentrou. Aí nós foi para amizade com o povo. Foi queimando mais aqueles racismos mais que tinha nós com o povo, que o povo conhecendo nós. Meu pai foi trabalhando nas fazendas, fazendo negócio, fazendo riata. Meu pai foi curtir sola para vender para aquele povo que fazia rei. E aí nós foi dividindo melhor. E por diante levei essa vida nossa. E aí nós aprendemos a vender, nós fomos comprando pano, que aqueles panos que nós comprávamos em Goiânia, vendia na fazenda, mas aí de cavalo, que juntava os panos. O fazendeiro comprava aqueles panos para fazer roupa, né? E aí nós fomos aprendendo a vender. Aí, com o tempo, nós fomos vindo, comprando mercadoria, porta em porta, toalha de mesa, enxoval. E aí nós chegamos nesse destino, e nós estamos aqui até hoje. E hoje eu estou aqui em Santa Catarina, estou aqui trabalhando na praia, aprendendo em todos os anos para a praia, que nós vamos ter uma vida digna, uma vida melhor. Mas mesmo assim, nós somos preconceituosos. Né? Todo lugar que eles aceitam nós. Aqui em Santa Catarina mesmo não aceita falar que é cigano. Se falar que é cigano, não é bem-vindo. Nem a mercadoria nós conseguimos vender. Então, nós andamos na rua disfarçados que nós cigano para poder ganhar o alimento para a família. Nós vem aqui, é muita gente para Santa Catarina, nós vem aqui, é 60 famílias, 80 famílias, que estenderam a gente aqui, aluga as casas, né? E aí, é desse jeito. E aí, ó, o telefone dela tá alto. Desculpa aí. E aí, o que aconteceu? Nós estamos aqui com a família, trabalhando e vendendo as mercadorias na praia. Ou nós estamos com o teleiro, nós vendemos com o telo, aquela ferramenta de colocar faca desanão na praia. Antes, nós vendíamos roupa, nós montava a carroça, mas hoje muitos estão alugando loja. É o nosso ganho da família. É isso aí, minha irmã. Vamos junto. É meio da nossa história do Brasil. Muita luta. Aí. Então, e agora, mais uma perguntinha para você. As principais características culturais do povo Calon é identificada como a língua, né, a preservação da língua do dialeto Calon, derivado do espanhol e português com influência do romani. Então, fale-nos um pouquinho sobre esse dialeto, sobre essa língua própria, essa cultura própria, né, que perpassa de pai para filho, e vai assim, com toda assim, essa trajetória familiar que é passada de geração em geração. Fique à vontade. Ô, Mimã, deixa eu falar para você. Essa língua nossa é uma defesa que nós temos elas, que nós já temos ela de geração há 1000 e tantos anos atrás. Porque se nós quiser conversar uma coisa entre nós, ninguém fica sabendo. É esse dialeto que nós temos. Às vezes nós falamos, uma vez eu quero falar uma coisa que ninguém quer saber, aí eu posso falar que ninguém vai saber o que nós estamos falando. É uma defesa que nós temos essa língua. Já vem geração para geração. E nós continuamos com ela até hoje. Né? Às vezes nós queremos conversar no meio dos outros, nós falamos a língua, mas nós temos as duas línguas, tem a brasileira e tem essa que nós temos. Então nós sempre falamos ela na nossa defesa. Quando nós precisamos, nós usamos ela. Para ninguém saber o que nós estamos falando, o que nós estamos conversando. Sabe? Então é isso aí, minha irmã. Bom, então vamos lá. O modo de vida tradicionalmente nômade, os Calons se organizaram em pousos, acampamentos, escolhendo local com águas e espaços para famílias próximas. Hoje, muitos vivem em áreas urbanas, mas ainda valorizam a sua mobilidade. Fale-nos um pouquinho, Ademir, porque eu acredito que o povo Calon ainda guarda muito a tradição dos ranchos, né? Então, fale-nos um pouquinho sobre se isso ainda está sendo preservado, como que está na atualidade de hoje. Olha, minha irmã, hoje o povo está mais avançado. Hoje tem muitos Calon que já está avançado. Muitos já têm a moradia, muitos ainda tem muitos acampamentos ainda.
no Brasil, a maioria dos ciganos, a maioria está em acampamento ainda, mas é muito preconceito sobre acampamento. Aqui no Paraná mesmo, se você botar uma barraca aqui, é pouco prazo, o policial vem, em Goiás, do mesmo jeito, não aceita bater acampamento, tem que alugar uma casa para você apoiar, e ninguém pode saber que você é cigano, porque se saber, você é expulso da cidade. Então, aqui no Brasil está desse jeito. Mas tem muito lugar, igual Goiás mesmo, que nós já residimos há muitos anos lá, nós todos temos moradia, mas muitos já não têm, muitos ainda vivem casa alugada, sabe? Porque não tem condição de comprar uma casa, porque tem muitas vezes não tem aquela competência de juntar aquele dinheiro para comprar uma moradia, sabe? Aí muitos já têm competência de comprar, muitos já moram de aluguel, aqueles que não têm competência pagam aluguel, porque acampamento eles não aceitam lá em Goiás, sabe? Então, nossa vida é essa. Já tem muitos evoluídos, tem muitos que têm muitos bem, tem muitos que vivem bem, mas tem muitos que têm uma vidinha precária ainda. Sim. Você falou muito aí, Ademir, na questão do trabalho, né? Assim, em questão da profissão, economia, historicamente, como se dedica o povo cigano. Retrata para nós um pouquinho dessa realidade do povo cigano, principalmente que nunca tiveram carteira assinada. Fale para nós um pouquinho desse costume que são vendedores, que são ótimos vendedores. Fala um pouquinho, relata para nós um pouquinho dessa trajetória profissional, né? Isso, minha irmã. A carteira assinada, nós temos muito preconceito ainda. Se você tentar num serviço, às vezes a pessoa saber que são ciganos, ele não vai te dar serviço. Porque é muito preconceito que ainda existe ainda no Brasil sobre nós, ciganos. Então, a maioria, se nós quiser alimentar a família, nós temos que caçar um jeito assim, o seguinte, comprar e revender. Eu tenho que comprar uma mercadoria ali, em comparação, uma toalha de mesa, uma chave, igual essas facas que nós vendemos artesanal, uma roupa, sair revendendo, porque se nós for trabalhar assalariado, nós não conseguimos trabalhar, porque o povo não dá serviço para nós. E a leitura é muito pouca ainda, porque muitos não estudou, muitos não têm leituras, muitos não conseguem trabalhar fichado por causa disso, porque hoje depende muito de leitura, precisa de ler, e muitos não têm ainda. Muitos têm, mas muitos não têm. E aqueles que têm, ele já está bem sucedido, aí já tem um ponto comercial deles, trabalhar, vender. E aqueles que estão mais fracos de situação, eles não têm como ter seu trabalho, assim, um capital para trabalhar. Aí fica nessa aí, vendendo e comprando. Eles trabalham cedo, vai lá, compra sua comidinha à tarde, paga seu aluguel, paga sua água, no outro dia continua. É assim a vida de cigano. Persistir e resistir, né? Persistir e resistir, é isso aí. É isso aí. Olha, agora quero te fazer uma pergunta também sobre os valores comunitários, que a vida Calon é marcada por forte laço familiar, respeito aos mais velhos, celebrações coletivas, como casamentos, duram vários dias, e práticas culturais ligadas à música e à dança. Fale-nos um pouquinho sobre isso aí. Minha irmã, nós é o seguinte, onde a nossa comunidade, quando é para casar uma pessoa, nós é o seguinte, eu vou lá no pai da moça, se eu tenho meu filho, se ele gostou do pai da moça, ele chega lá e pede, meu filho quer casar com a sua filha. Aí o pai da moça vai analisar se meu filho tem competência de trabalhar para cuidar dela. Se ele é uma pessoa estabilizada. Se vê que ele não tem estabilização, ele não dá o casamento, mas se vê que tem, casa. Pode ser da mesma família que não dá certo, eles não dão. Mas se vê que a pessoa é uma pessoa forçada, uma pessoa que vai trabalhar para cuidar dos filhos, cuidar dos netos, ali o casamento é feito. Aí faz o casamento, a família toda ajuda, cada um dá um pouquinho, faz aquela festa, comemoração, né? E tem ali 2 dias de festa, para o povo comer, beber, divertir, comemorando aquele casamento. Que casou uma filha, uma satisfação da comunidade cigana é ter uma filha casada vestida de branco. Isso já vem de tradição há muitos milhões de anos atrás, né? E quando casa, a pessoa tem de ter uma camisa. Uma camisa significa uma nágua por baixo, uma nágua branca. Aquela nágua branca significa
assim, uma honra, porque a moça tem que mostrar o que é bom para toda a família ver, que ela foi uma mulher honrada na tradição. Se ela não tiver essa camisa quando casou, no outro dia ela é entregue para os pais da moça, para o pai dela de novo. Você entendeu? A tradição continua assim. E por diante é válida. Agora, se ela é largada, e eu, com o braço, tem meu filho, ela está largada lá, e meu filho olhar ele gostar, ali faz outro casamento de novo. Só que aí não tem saia mais para mostrar para o público. Sabe? A cultura nossa continua assim. E aí vai mandar a convivência dos dois, né? Para adquirir a sua família, adquirir seus filhos, e sempre ensinando os filhos a trabalhar, vender as coisas, um passando para eles, a geração passando sobrevivência, porque nós temos que ensinar para os filhos o jeito de sobreviver, porque senão não sobrevive, né? Porque e o tempo nosso para estudar o filho é muito pouco, minha irmã, porque nós não tem como nós parar. Se nós parar, nós passa fome, os filhos passam fome. Né? Não come, os filhos não vestem roupa, os filhos não compram remédio, então tem que trabalhar e viajar, e continua assim. Quando nós volta para Goiás, nós fica lá 6 meses em Goiás e 6 meses em Santa Catarina. Aí fica lá botando para estudar. Eles não aprendem muita coisa. A coisa é pouco, estudo pouco. E aí é assim, tá? Bom, então vamos lá. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que é muito importante, que é falando um pouco sobre a espiritualidade, porque muitos calões, muitos ciganos, né, veneram, né, a Santa Sara Kali, considerada protetora do povo cigano e mantém tradições religiosas próprias. Hoje sabemos que muitos ciganos se tornaram evangélicos. O que você me diz um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade e essa veneração por Santa Sara de Cali? Minha irmã, eu vou falar para você, esse povo mais novo está largando a tradição. E por isso que está sofrendo demais, por muitas doenças no corpo, porque antigamente a gente tinha uma protetora que livrava a gente da energia negativa, livrava a gente de muita coisa ruim. Mas muitos estão abandonando, muitos não estão seguindo os caminhos, não estão seguindo a espiritualidade. Eu não era espírita, não tinha religião nenhuma. Depois que eu passei por um problema, uma situação de saúde, é que eu passei esse caminho, né, para entender o que era Santa Sara, a entender como é que era a espiritualidade. Minha mãe era evangélica, sabe? Minha mãe, ela ia só para a igreja, não era evangélica, ela ia ali para participar da igreja, mas que era aquela pessoa que entendia de nada, não, porque minha avó foi lagrando a tradição, sabe? Porque com o tempo, irmã, vários vai mudando. Eu já estou seguindo meu caminho, né, da espiritualidade. Meus meninos, eu estou ensinando, estou passando para eles como é que funciona o nosso mundo aqui. Nosso mundo é vibração, tudo que nós pensamos, nós capita. Estou ensinando a fazer as coisas certas, as coisas boas, porque, minha irmã, aqui é o seguinte, esse mundo nosso é a plantação de semente. Tudo que nós plantamos, nós colhe. Então, hoje eu estou aprendendo isso aí e eu ensino para meus filhos. Quero ver se eu passo para eles passar para os filhos deles, para continuar essa geração explicando como é que é. Mas a tradição antiga tinha mesmo, eles tinham muita religião, mexiam muito com espiritualidade, mas muito foi abandonando, porque muitos foi passando para crente, muitos não tinham religião mais, sabe? Então, era sobrevivência. Eles faziam muito trabalho, assim, como diz o ditado, para ajudar as pessoas, mas hoje os mais velhos ficou. Aí vê os mais novos não estão aprendendo muita coisa, mas eu tenho certeza que eu vou passar a titularidade para os meus netos, para os meus filhos. Porque muito importante. Uma Santa Sara, do nosso lado, o mercador junto com nós sofremos muito. Verdade. Ajuda nós para abrir os caminhos, abrir as portas, né? Tirar a energia negativa dentro da casa, que a gente na rua pega muita energia, mano. Quem entende sabe. Tanto do lugar errado você entra, tanto do lugar errado que você sai e entra, então você vai capita tudo para dentro da casa por ali. Aí muitos não entende a titularidade, não entende a cultura, não entende nada, mas eu entendo. Passei a entender, hoje eu estou entendendo como é que é a vida. Muito bem, Ademir. Bom, então a situação atual no Brasil estima-se que existam entre 800 mil
1 milhão de ciganos, sendo grupo Calons, que é o mais numeroso, né? Apesar disso, enfrentam muito preconceito e luta por reconhecimento e inclusão social. Fale mais um pouquinho, você nos relatou, né, essa dificuldade, esse preconceito, essa discriminação, e me fale mais um pouquinho, você no dia a dia, o que você sente diante dessa situação atual, que mais de 800 mil a 1 milhão de ciganos ainda enfrentando o preconceito. Fique à vontade. Minha irmã, eu falo para você, no Brasil existe muito preconceito, principalmente aqui no estado de Paraná, Santa Catarina, é um lugar muito preconceituoso, porque aqui ele não aceita esse povo, comunidade cigana aqui no Santa Catarina e no Paraná, Rio Grande do Sul, não é bem-vindo, não. Se você falar que vou te falar a verdade para você, eles afastam até de perto de você. Então, em Goiás, do mesmo jeito. Goiás não, Goiás está melhor um pouquinho. Minas já está mais melhor um pouquinho. Tocantins, São Paulo, mas aqui no Sul já não é bem-vindo, não. Nós ciganos para cá não é bem-vindo. Se saber que nós ciganos, nas praias não rabera. Eles não aceitam não raberar as praias. Sim. Tá? Bom, então é isso que eu falo para você. O que acontece? Os Calons representam uma das raízes mais antigas da preservação cigana no Brasil, vindo de Portugal no século XVI. Preservaram tradições de modalidade, língua, cultura comunitária e hoje continuam a contribuir para a diversidade cultural brasileira, mesmo diante desses desafios sociais e preconceitos. A importância, Ademir, de manter a cultura. Fique à vontade. Minha irmã, aqui nós lá em Trindade, nós ainda temos nossa cultura ainda. Iporá, Petrolina, Guaianá, ainda segue muita cultura antiga ainda. Para a pessoa preserva os casamentos, as festas, a tradição. Nós não largaram ainda não. Todo mundo ainda segue a tradição. Nossas roupas, nosso vestuário, nosso chapéu que nós gostamos, aqui que eu estou trabalhando aqui, mas nós gostamos do nosso chapéu, nossos anel, nossas correntes, nossas botas. Nós sempre treinamos. Porque isso é a cultura dos antigos, então nós não largou ainda as camisas ramadas, sabe? Aqui não, quando nós saímos de lá, nós não pode usar essas roupas, não pode usar correntão, não pode usar anel, tem que andar sempre simplesinho para não falar que é cigano. Mas nós temos muita preservação da cultura lá em Goiás ainda. Os casamentos. Na verdade, é uma forma de se esconder, né, Ademir? É uma forma de se esconder, tem que andar simplesinho. Né? Bom, mas quando chega lá, nós muda tudo. Para concluir aqui a nossa entrevista do Café com Prosa, né, do nosso ponto de cultura IDR, Café com Prosa, programa Café com Prosa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as novas gerações e para quem vai ouvir, né, essa entrevista, quanto é importante valorizar a cultura e manter a cultura cigana. Eu falo para essa geração nova que está vindo aí, que nunca abandona essa tradição, sempre mantendo a cultura, né, que é o nosso antepassado, sempre lembrar do nosso antepassado e seguir, não abandonar a nossa tradição, porque é uma tradição bonita, é uma tradição, uma cultura, né? Nossa pessoa tem uma cultura bonita, né? Principalmente quando está numa festa, todo mundo arrumado, as mulheres, né? Então, eu penso essa geração mais nova que continua a cultura nossa, não abandone e siga em frente, né? E vamos deixar para a geração que levem para frente, né? Isso eu passo para os meus netos, para minha família também. E vamos junto nessa aí, a mensagem que eu deixo para todas as comunidades ciganas
sendo toda a comunidade do Brasil, né, que segue nessa cultura, né, e não abandona não, porque nossa tradição não pode acabar, tem sempre que sempre continuar. É isso que eu deixo a mensagem para todos. Bom, então, agora, só para concluir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse filme, esse papel que você vai representar. Fale um pouquinho para nós, Ademir, só para a gente concluir a importância de você estar participando aí nesse papel. Fique à vontade. Irmã, eu vou participar aqui dessa novela vertical. Ela é para TV Cultura. E mal, eu estou aqui em Camboriú, já estou pegando o treinamento das aulas, né, para fazer essa novela. E vou participar também com o Grupo Elecos, com o diretor do SBT, né, para ver se eu continuo, para mim conseguir pegar essa carteira de autor. Meio de março, vou fazer essa novela, mas aí eu vou ter uma reunião com eles, vou passar para o auditório para mim conseguir essa carteira de autor. Depois que eu conseguir essa carteira de autor, aí todas as novelas que for ter, eu vou fazer. Para a Serra Dourada, para a Cultura, para o SBT, eu vou ter uma entrevista com eles. Mais de pessoas, depois dessa novela, vai me evaluar, para ver se eu vou seguir em frente a carreira. Mas, com certeza, Deus está comigo. Se eu cheguei até aqui, que certeza que Deus preparou. E vamos em frente. Meio de março começa a gravação para todo o público ver. Principalmente se eu não estiver gravando, eu vou ter acesso de mandar para vocês, porque eles falam para mim: ó, Ademir, depois que você estiver gravando a novela, você vai ter todos os acessos, você mandar para sua família, para seus amigos assistir. E antes ir para o público. Moriel, isso aí, meu E aí você falou, vamos fazer acontecer aí a escola de teatro. Bom, vamos encerrar então aqui a nossa... Pode ficar à vontade, você ia concluir, pode falar. Vamos ver se nós conseguimos, minha irmã. Depois dessa novela aí, eu já sei todo tipo de carreira, vamos ver se nós levamos o teatro para Trindade e para todo lugar, né, do Brasil que você faz parte. Vamos fazer uns pedidos para o nosso governo federal, para ver se nós conseguimos levar o teatro para toda a comunidade cigana, para nós ver vários ciganos desenvolver, né, ser um autor, ser um artista, né, isso nós precisa fazer esse trabalho, nós, como ser um assistente social, o meu irmão Ariel, e você tem o poder para isso, e junto nós, com Deus, nós vamos conseguir, sim, levar para todo o Brasil esse teatro. Amém. Então, só para a gente encerrar aqui, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e dizer que é muito importante esse momento para que a gente possa cada vez mais valorizar a cultura, preservar a cultura cigana, que é milenar, e que ela precisa realmente se manter viva, passando para as novas gerações que estão por vir. Meu muito obrigada, uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós. Meu irmão, eu agradeço pela oportunidade de ter junto com você aí, fazendo esses vídeos para o Brasil afora, aí, para todo mundo ver, né? A nossa cultura, o que nós passou, o que nós não passou. Então, eu agradeço por tudo isso aí. Eu tenho a oportunidade de nós fazer essa conferência, para mostrar para o público do Brasil. Deus quiser, né, meu irmão? Então, fica com Deus. E que Deus abençoe a sua caminhada, a sua trajetória. E estaremos juntos na próxima eleição do Conselho de Igualdade Racial aí de Trindade. Com certeza, minha irmã. Estamos juntos e vamos ver se nós vamos chegar lá, com certeza, Deus quer. Nós estamos juntos, fazendo mais trabalho para o Brasil afora e vamos desenvolver muito trabalho no Brasil. Com certeza. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe mesmo.